Olá pessoal, boa noite. Estamos voltando depois de umas férias, umas breves férias com a segunda temporada do Vampire Readings. Hoje a gente vai falar dos livros mais chatos de todos os tempos. Mas será que a gente consegue? Será que isso aqui é uma pegadinha? Será que a gente vai falar de livro chato? Será que nós vamos conseguir? Deixa eu convidar então o meu grande amigo e parceiro no Vampire Readings, Felipe Damo. Oi, Suzana, tudo bem? Obrigado pela divulgação. Valeu. Aí fica registrado. Ô, Damo, e aí? Tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bem, Estou te voltamos, ouvindo. né, cara? Voltamos. Contra todos os Voltamos à Against All ativa, Odds. né, cara? Ah, é Pois é, a isso gente é aí. tão louco, né, cara, que a gente nem conversa antes das lives para não esgotar o assunto, cara. E antes de você entrar, Dama, eu Claro, estava isso. perguntando, existe realmente livro chato ou é uma lenda, cara? Existe, não, existe. A começar por aqueles que nós escrevemos. Cara, é igual quando a pessoa diz assim, eu vou comer uma boa saladinha, né, cara? A pessoa está assumindo que nem todas as saladas são boas, assim, que não é uma coisa de fácil degustação, né, cara? É, E é a mesma coisa que todo mundo fala, é, ah, eu- eu vou ler um bom livro. Bom, cara, se pressupõe a pessoa dizendo isso, que nem todos os livros são bons, cara. Então, que existem livros chatos. E que mentiram pra gente na escola, né, Dama? Assim, que a literatura enobrece o homem, né, cara? Uma nação se faz de homens e eu acho que livros, mas acho que não é bem por tem aí, livros, não, né? cara. Eu acho que a ler é bom, né? Ler é ótimo, é algo que dá prazer. Agora, isso não, né, não exime a leitura dos maus livros, né? Acho que a literatura, como qualquer arte, ela tem a boa e a má arte, em que pese que a gente vai poder ficar discutindo aqui, né, gostos, poderíamos fazer uma live por semana abordando isso daí durante um ano, que, né, a gente não ia conseguir matar todo o assunto, né? Mas livros chatos existem e todo mundo já tocou com algum. Existem não só livros chatos, como leitores chatos também, né? É, que é o nosso caso, né, Dama? É. Enfim, cara, a gente tem que fazer o meia-culpa também, né, cara? Não pode ficar só acusando, ah, o livro do cara lá é chato. A gente também é chato, né, cara? Tipo, enfim. Eu acho que esse episódio, todos os episódios, tradicionalmente a gente começa pedindo desculpa, e esse eu acho que a gente já tem que fazer praticamente um habeas corpus preventivo de desculpa, né? Já tem que. Porque, invariavelmente, a gente vai pisar no calo de alguém, né, cara? A gente vai falar de algum livro que é o livro da vida de alguém, que representa muito para alguém, mas que, infelizmente, vamos trazer verdades, né, Ô, cara? Damo, sempre tem o cara O que livro gosta que do você Marcel gosta é Proust, né, chato, cara? é. Sempre vai ter o cara que gosta do Sempre, Marcel é. Proust, né, velho? Ah, mas é muito bom, é isso, é Sim, aquilo, né? e Agora, que teoriza pra caramba, né? mas o fato é assim que talvez assim esses livros que a gente colocou ali assim no anúncio não sejam chatos, né, cara? Foi só uma pegadinha, né? Então, são livros de vanguarda, né? São livros de grandes escritores, grandes pensadores, mas é que talvez assim existam momentos para eles serem lidos, você não acha? Tem momento na vida que a gente Cara, está com a mente aberta para aquilo. é, eu acho que a gente não só vai refinando o gosto, como vai alterando. É assim como o paladar. Quando você é criança, você não gosta de cebola, não gosta de temperinho verde, depois a tua fisiologia vai mudando, tu vai começando a gostar. Eu acho que a leitura também a gente vai amadurecendo, né? Tenho dois casos fabulosos, assim, um com 100 anos de solidão, o outro com On the Road. São dois livros que eu acho bons, não acho livros chatos, mas que eu li eles em intervalos de 10 anos, assim, né? Eu comecei Uhum. a ler, não foi, assim, as primeiras 50 páginas, eu disse, cara, aí vem aquela velha dúvida do leitor, né? Será que eu sou burro, né?
Será que eu sou muito burro para não ler o que todo Não estou mundo... entendendo nada que o cara diz aqui, né? Não estou entendendo nada, né? Porque se é lá um livro filosófico do Hegel, tudo bem, né, cara? Ah, Tá, bom, isso aí, tá liberado. infelizmente, é chato É, mesmo, né, cara? e ninguém vai entender, né, na É. primeira sentada, né? Eu lembro de um texto que eu li uma vez do Boaventura, o professor português, lá sobre metodologia também, que era um horror, cara, assim, eu tive que reler 3 vezes o primeiro parágrafo porque eu não entendi mais nada do que ele estava falando, era uma coisa hermética, né? Então, eu acho que os livros, a gente fica pensando assim, eu tive esses 2 casos com 100 Anos de Solidão e On the Road, que eu li, comecei a ler ali 50, 100 páginas, mas não foi, cara, eu disse, cara, tem algo de errado e tal, dei um sossego para os livros, né? Fiquei lá uns 8, 10 anos sem pegar, e depois, quando eu peguei os 2, cara, em momentos diferentes, foi, assim, uma leitura fluida e tal, e achei grandes livros, mas, de fato, talvez eu não tivesse, né, naquele momento, naquela vibe, né, daquela pegada daquele livro, né? Eu acho que acontece isso também. Porque talvez assim talvez a gente tenha alguns certos preconceitos quando vai ler, né? Porque ler é muito bom, é a melhor fonte de você. É como se aquela pessoa que escreveu o livro, como aquele escritor, aquele grande pensador, tivesse lá disponível, né? Na tua companhia, você está ouvindo uma pessoa, né? De gostos refinados, com ideias refinadas, te falando. Basicamente, o livro é um companheiro, né? É a voz daquele autor que te acompanha. E isso é bom a gente sempre lembrar, né, Damo? Assim, para que é como assim, se você estivesse na companhia daquela pessoa e aquela pessoa está te contando uma história, né? É interessante isso, né? Porque a gente ouve aquela pessoa falar para a gente, né? Não é só o fato de você olhar para o livro e ver lá os símbolos, as letras, aquelas coisas todas. Né? É basicamente alguém te contando uma história. Só que a gente tem certos preconceitos, não tem, Damo? Por exemplo, que a gente, quando quer ver uma história, você quer que aquela história tenha começo, meio e fim, tenha uma certa movimentação e que a história se desenlace com aqueles personagens, que todos aqueles personagens tenham uma utilidade e que eles sirvam para o propósito final da história, né? E existem livros que eles não são assim, né? Existem livros que eles, tipo, falam mais de experiências, né? Por exemplo, igual, por exemplo, o Marcel Proust, que ele fala, o personagem se deitou, bebeu uma xícara de chá quentinho na coberta, não sei o quê. Então, quer dizer assim, não quer dizer necessariamente que você tenha que acompanhar uma história, um enredo, que ele se feche, que ele se encerre ali, que tem todo aquele arco, né? Muitas vezes o que a gente quer é só a companhia, né? Ouvir os pensamentos de outra pessoa por meio de personagens de uma história, né? Talvez seja isso, não seja, Dama, assim, que a gente tem esse preconceito novelesco, talvez, né? Porque eu acho assim que há uma narrativa padrão, né, que foi construída ao longo de milênios, assim, né, por onde todos contam histórias, né? O Jesus contava parábolas, né? E não era por acaso, né? E as pessoas gostam do ciclo do herói, enfim, tem estudos muito aprofundados sobre narrativa, e eu acho que nós já somos, por cultura, né, preparados para receber um tipo de narrativa. E eu acho que isso, inclusive, influencia, porque quando a gente fala de arte, cara, a gente fala, por exemplo, de artes plásticas, né? Você vai ter lá quadros compreensíveis, né, assim, de arte, e você vai ter quadros, pinturas provocativas, né, que vão te causar algo estranho, enfim, talvez não sejam tão fáceis de ler, né, em primeira instância, mas depois você vai, o papel do artista ali é outro, tal. E a gente não consegue entender isso na literatura, né? A gente tem muita romance, né, de achar que você tem que ter o começo, meio e fim, que tem que ter, vamos dizer assim, aqueles elementos estéticos, né, da beleza, né, da unidade, da harmonia, né, da simetria, e tal. E isso acontece às vezes, Estava aqui né, tem pensando, livros Damon, que será que a são gente não livros está muito viciado? experimentais. Tem livros experimentais, né, Será que... e aí, obviamente, eles acabam caindo nos livros chatos, né, porque
Eu tenho um aqui, inclusive, que quero mostrar para a nossa audiência, né, do Camilo Cela, né, que é um espanhol, Nobel, né, cara? Eu sempre falo, não, é difícil tu discutir com Nobel, né? Porque o cara tem algum... mas assim, o livro ele tem um ponto final só, né? Um ponto final, né? No livro todo, que é aqui no fim, né? Esse aqui, ó, no fim, não termina, né? Tem um livro todo construído em um longo período, né? 252 páginas, sem maiúsculas, né? Então, assim, é um faroestão ainda, né? Então, assim, é legal, mas é um livro experimental. Né? E talvez tenha o Ulisses, Finnegan's Wake, vai ter vários livros experimentais. O próprio Grande Sertão Veredas, né? Sempre apontado como um livro chato para muitos, né? Os Sertões, que tem um começo, né, meio pantanoso, difícil, mas depois engrena. Então, agora, às vezes é da estrutura. Ou o escritor quer experimentar algo novo, quer propor uma experiência nova, né? Agora, eu acho que é um risco, né? Ele cai no... Não estou defendendo que tem que ser só Dan Brown, assim, sabe? Fazer livrinho fácil de consumo, com historinha, né? Capítulos curtos com ganchos de um para o outro, assim, para ficar aprendendo a leitura. Não é isso. A gente quer uma arte, uma literatura bem escrita. Mas também, às vezes, cara, os caras erram a mão, assim, né? Usam demais, assim. Acho que é aí que o livro experimental passa a ser um livro chato, né? Passa a ser um livro difícil demais de ler, né? Será que esses livros experimentais, Damo, esses livros assim de vanguarda, será que a gente acha chato o livro que não siga aquele modelo do mito do eterno retorno, sempre, Damo? Porque, cara, se a gente parar para pensar, assim, a maioria das obras que a gente gosta, se identifica, que a gente começa a ler e não para mais, e vai, assim, desde enfim, de um livro que a gente acha legal pra caramba, por exemplo, ou que não, nem tanto, por exemplo, como o Dan Brown, né? Ou, por exemplo, como o filme dos Vingadores no cinema, assim, que a gente vê, ou do Uhum. Homem-Aranha, esses filmes todos de super-heróis aí que estão assombrando os cinemas aí nesses últimos tempos. Todos eles seguem a fórmula do mito do eterno retorno, né? Ou seja, o mito do eterno retorno é alguém assim que vai sendo preparado para ser um herói, daí ele passa por todos os desafios e no final ele se reconhece como um herói e é reconhecido como um herói, né? E basicamente assim toda essa literatura que faz sucesso, ela segue os filmes que fazem sucesso também seguem esse exato modelo do mito do eterno retorno grego, né? E aí, o que sai disso, desse mito, parece para a gente que é uma literatura vanguardista. Será que pode ser isso, Damo? Será que é basicamente isso que a gente experimenta, assim? Eu acho que sim, mas eu acho que está correto, né? Não discordo, mas eu quero fazer uma emenda, né? Porque assim, eu acho também que há uma questão de mão, cara, de errar a mão, sabe? Por exemplo, um dos livros mais chatos que eu estou lendo, né? Porque eu estou lutando contra ele há 2 anos, né? É uma, é uma corrida de fundo, de longo percurso, né? Que é O Homem Sem Qualidades, Ah, do Robert Musil, austríaco, né? É um livro que ele me faz refletir. Ultimamente, assim, eu tive fases já com esse livro, né? Eu tive uma relação, né? 2 anos, vivendo do lado da minha cama, assim. E, eu, no momento, eu estou lendo ele por ódio, né? Por ódio, né? Porque eu não tenho mais prazer em lê-lo. Assim, eu já estou numa fase... e aí, agora, o que ele é? Ele é um romance filosófico, né? Pode pegar aí, Em Busca do Tempo Perdido, Proust, né? Um romance filosófico. O romance filosófico, ele, né, nos leva para outros patamares. Agora, você tem romances filosóficos do Sartre, do Camus, são romances legais, né? Agora, qual que é a diferença? Bom, a diferença é que eles são romances curtos, né, bem dosados, não deixam de aprofundar questões filosóficas, só que não fica aquela coisa extensa, né? Esse do Museu é uma coisa maluca, né? Porque ele é um livro de 1.200 páginas, né? Um calhamaço que eu trouxe aqui para, né, vocês verem o tamanho da minha mão, né? E do livro, né? E, ele é uma obra, assim, depois de 1.200 páginas, ele está incompleto ainda, porque ele morreu e não terminou o livro, né, cara?
Esses dias eu conversava com um amigo e ele falou assim, cara, mas quem é que lê um livro de 1.200 páginas que não termina, né, que não tem fim? Mas, de fato, ele é um clássico, só que, assim, eu tenho pensado várias vezes, assim, se ele não errou a mão, sabe? Se não foi demais, se não dava para ter dado o recado em menos capítulos, em menos páginas, se isso não denota uma falta de qualidade enquanto escritor, de síntese, porque, meu Deus, né, cara? Será que tem necessidade de escrever tanto, né? Eu já assisti filmes, né? O Mahabharata, lá de 9 horas, né? É legal, né? Mas, cara, um bom filme, ele tem um Tem tempo, um né? Ele ritmo, não né? te... Tem um ritmo, Claro, tem ele não um precisa arco, matar. né? Ele tem uma harmonia, né, Damo? Assim, que tipo, enfim, né? Às vezes uma ideia boa você não precisa, às vezes, 1.000 páginas para falar sobre tal ideia, né? Você acaba sendo tautológico. Esse livro, assim, acaba entrando nesse lance da tautologia, Damo, assim, ele acaba falando a mesma coisa várias vezes, assim, ao longo do livro. Olha, ele não deixa de ser um livro brilhante, né? Fica muito claro assim o brilhantismo do autor, né? A capacidade intelectual, tal. Mas parece, por outro lado, que o cara escreveu o livro para provar algo para alguém, sabe? Não para contar uma boa história. E eu acho que isso tem que ter na literatura, cara. O escritor, quando ele escreve um livro, a não ser que você seja um Nietzsche, assim, que diz, não, eu escrevo para porque as ideias começam a doer na minha cabeça e quando eu solto, daí eu né, para de doer a cabeça e me alivia, uma coisa terapêutica, tal. É quase como é que os espíritas fazem fazem uma Descarrego. psicografia, né? Um descarrego ali intelectual. Aí tudo bem, mas se não, cara, acho que o leitor, o escritor, ele tem que ter a preocupação, né, em escrever um livro gostoso de ler, um livro cativante, um livro que seja uma história bem contada, que tenha ritmo, sabe? Então eu acho assim, esse do Homem Sem Qualidades, ele aprofunda muito numa questão, né? E em questões filosóficas profundas. Quer dizer, você precisa de tempo de digestão dele, né? Você termina um capítulo, os capítulos são relativamente curtos, 10 páginas, tal, não é nada assim, né? Mas tu lê 10 páginas e parece que tu passou um trem em cima de ti, né? Então, que tem que parar e caminhar um pouco, pensar, refletir, porque os temas são muito aprofundados, né? E eu já li outros romances filosóficos que eram relativamente leves, eram romances que... Agora eu não sei, talvez a história, o enredo, ele misturava um pouco mais assim fatos, questões factuais com as questões de ideias, né? Então, às vezes, voltando para a pergunta inicial, né? Eu acho que às vezes tem esse errar de mão, sabe? É como se você vai construir uma casa e você vai usar um material errado para aquilo, né? Você vai usar uma tinta que era para pintar no interior, você vai usar no exterior, né? Ou vice-versa, né? Então, eu acho que romances filosóficos, ok, não tem problema nenhum, é legal, bacana, tal. Agora, quando você escreve, você tem que entender que não é uma literatura fácil, né? De digerir, e então tu tem que usar ela de uma maneira que ela fique uma coisa gostosa. Você não pode criar um calhau, um trombolho que sabe? Só para dizer que tem, que fez, que escreveu, tal. É. Tem livros muito, muito grandes, né? Você pega aí o Vento Levou, o Chantaran, tal, que são obras enormes e são obras extremamente divertidas, fáceis de ler, rápido. Não tem, claro, não são Talvez assim um alguns. exercício de você ser um escritor, um beletrista, assim, é justamente saber a medida das coisas, né? E você saber a harmonia, o ritmo das coisas, como elas funcionam, porque existem escritores que captam, né, o nosso interesse desde o primeiro parágrafo do livro até o final, né? E muitas vezes, assim, tem livros que se perdem um pouco, assim, sabe? Às vezes em descrições, acaba ficando meio chato ali na hora, mas depois ele recobra esse ritmo, né? Então, quer dizer assim, que a questão da literatura para o livro ser legal é o ritmo, né? Como as coisas acontecem ali, assim, sabe? Como você harmoniza o que você quer dizer, como você quer contar a tua história, é, usando um ritmo, né? Um arco narrativo que tenha um ritmo que não te disperse, né? E aí que eu acho que o mito do eterno retorno é isso, né? Porque o mito do eterno retorno,
ele simplesmente ele te fala basicamente como você tem que escrever uma história, né? Tipo assim, como você começa, qual que é o meio da história e o que tem que acontecer no final, né? Claro, daí tem milhares de variações sobre o tema, mas é sempre essa mesma estrutura básica. Mas, assim, esse lance do ritmo é importante, porque talvez, assim, a gente tem concorrência hoje com informação muito rápida, né? Ou seja, a gente vive num mundo muito rápido, né? Que você vê de ontem para hoje quanta coisa aconteceu, né, Damo? Tipo, teve uma Uhum, entrevista uhum. ali, um podcast, tipo, nossa, assim, que o cara falou um negócio lá, de repente foi demitido, agora E, vai abrir isso, né? inquérito contra o cara, né? E aí o outro cara que foi falar dele também entrou na roda e deu ruim pro cara. Então, quer dizer assim, isso aconteceu em 24 horas, né, cara? Tipo, e sem falar nos fatos políticos que a gente, por exemplo, ano passado, você imagina assim que estava acontecendo aquele House of Cards aqui no Brasil, assim, diariamente estava vendo um episódio do negócio muito mais legal que a própria série, né? Eu vi uns 2, 3 episódios lá, mas achei meio americano demais, sei lá, assim, não achei legal. Uhum. Mas, tipo, e como que você concorre hoje, por exemplo, com a questão do tempo, assim, do ritmo? Por exemplo, você quer dar uma desacelerada, você quer ler uma coisa, um romance filosófico, um desses Bildung Romans, né? Assim que a gente lê não para saber de uma história, mas para conhecer um personagem, onde se constrói o personagem, se constrói o porquê ele pensa assim, por que ele fez isso, por que ele faz aquilo, enfim. E aí a gente tem esse mundo muito louco, supersônico acontecendo no nosso entorno e a gente tem que se adaptar agora a um ritmo que a própria leitura nos impõe, né? E às vezes até o romance mais louco, assim, que parece mais como um filme, Dan Brown de novo, né? Ou aqueles livros de policiais, assim, enfim, acho que é Dashiell Hammett, esses caras assim, mesmo eles assim, tipo, são anacrônicos a questão do ritmo, né? De como a gente enfrenta hoje, como a gente encara esse mundo que a gente está vivendo assim nessa última década. Provavelmente isso vai afastar muita gente da leitura e vai aumentar ainda o número de livros chatos no futuro. Talvez a gente seja, né? Sejamos a expressão do nosso tempo, né? E como nós viemos de uma época já de cinema, né? Eu sempre penso muito assim a estrutura narrativa do cinema, do roteiro, né? De ter um fio de narrativa, né? E geralmente os livros chatos eles perdem esse fio, né? Esse fio no meio da, da conversa, tá, mas né? Onde é que tá indo, né? Uma coisa meio assim, tu não, né? E os livros bons não, né? Eles vão estar sempre seguindo, né? Tá na história, ele ligado porque ela tá te levando, tem um caminho, tem uma caminhada, tu consegue enxergar isso, né? Isso vem muito do cinema, né? Tem livros que a gente lê e tu diz assim, cara, mas que linguagem, né? Isso aqui daria um baita de um filme, né? É, Agora tem livros bons também que tu diz, cara, isso não é difícil de filmar isso, né? Difícil, é complicado e tal. Né? Livros muito líricos, né? Muito reflexivos, é mais difícil. esses romances de Mas ainda personagens, assim, né? É difícil, né? isso, mas ainda assim ele tem um papel. Eu às vezes fico pensando se não é parecido com a literatura científica, assim, né? Você pega um livro aí técnico, você não vai ler, não é um romance, você não vai ler de cabo a rabo, você lê lá o capítulo, como é que é, o módulo lá que te interessa sobre aquele assunto, né? Enfim, você não lê o livro todo, né? Você vai pegar um livro aí, no meu caso aí de comunicação, você não vai ler o livro todo, né? Você lê a parte que te interessa ali. E às vezes eu penso assim, tem alguns livros que eles têm personagens, até o Proust, por exemplo, tem passagens tão bonitas, né? Que elas estão ali justamente para ser bonitas, né? É um prazer ler, né? É um Sim. prazer ler. Mas elas são um pouco descoladas da história, assim, né? Elas não precisavam ter a história toda para ser partes bonitas. Parece quando a gente estava na escola, e aí você tinha aquele livro de literatura lá, aprendendo língua portuguesa, e aí tinha trechos, né? Dos grandes livros, assim, tu lia um trecho e tal. E, pô, num trecho bonito, né? É. Então, a leitura daquele trecho, ele já te satisfaz, né? Mas, às vezes, a história toda, ela se perde, fica meio insonsa. Você sabe que livros chatos, assim, livros difíceis, né?
Por exemplo, eu lembro na escola, Dan, acho que no primeiro ou segundo ano do segundo grau, na época, assim, a gente tinha literatura e tinha, a cada bimestre, a gente tinha que ler um livro, né? A gente tinha que ler um livro, fazer uma prova, fazer um trabalho, e esses livros geralmente eram todos aqueles livros da literatura brasileira, Senhora, Dom Casmurro, enfim. Que é um É, horror, né? Que é um livro chato pra caramba, Senhora, né? Chato pra caramba. mas você sabe, cara, assim que naquela época eu pensava assim que, puxa, esses livros são tão chatos. Naquela época, mesmo adolescente, eu já pensava assim que eles eram tão dissonantes do mundo que a gente vivia, né? Eles eram tão diferentes, Uhum. porque a gente já vivia num mundo que era completamente diferente. E aquele livro Senhora, que era um romance, que daí a mulher fica rica, e aí ele tenta reconquistá-la e tudo mais. Mas, cara, eu tive uma professora de literatura, assim, que era a professora Aldemacir Guimarães, acho que era o nome dela. E eu perdi o contato, eu nunca mais, assim, tive contato. Eu já liguei até para a escola para. E aí o que que ela fazia, cara? Ela narrava para gente os livros, sabe? Então, por exemplo, assim, eu lembro desse livro Senhora, que, assim, para todos os efeitos, ele era muito chato, né? Era chato pra caramba, porque era uma história boba, que era uma história basicamente de novela das 6 da Globo hoje, né, Damo? Tipo, na novela das 6 da Globo é esse tipo de história, né? Não sei nem se tem novela hoje em dia, depois da pandemia aí também. Mas como na época tinha novela das 6, era novela de época. Só que, cara, ela na frente do quadro ali, contando pra gente sobre o livro, ela fazia de maneira tão assim bonita, ela gostava tanto, sabe? Ela te passava tanto amor pela coisa, que quando você pegava para ler, você gostava do livro. Então, quer dizer assim, é uma professora realmente, incentivava você a ler, sabe? Mesmo que fosse uma coisa completamente diferente do teu mundo, que parecesse já ingênua, atrasada. Enfim, então, isso é legal, assim. E aí tem o transporte da literatura, né? A gente tem que ser transportado para um outro mundo, né? Quando a gente lê, e a gente tem que estar disposto a enfrentar isso, né? A enfrentar, assim, que ler também quer dizer, assim, que você vai visitar esse outro mundo. Daí, no outro bimestre, o semestre, né, todo mundo tinha medo de pegar os sertões para ler, porque era um calhamação ali, assim, chato pra caramba, né? Porque os sertões é chato, né, cara? E aí eu comecei a A ler esse primeira livro e parte é comecei. horrível, né? A primeira parte é É, enfadonha. só que, cara, só que assim, é um livro enfadonho, chato, com uma linguagem pomposa, né? Acho que o Euclides da Cunha ele tenta emular o Edward Gibbon, né, cara? Aquele da Decadência e Uhum. Queda do Império Romano, que é um beletrista, ele escreve super bem, mas o Gibbon tem um ritmo, né, cara? Ele te começa a ler, você não para mais, né? Mas tem aquele ritmo até que o estilo, até que o Churchill imitou dele, né? Porque o Churchill era fanzoca do Gibbon, né? E os discursos do Churchill pareciam assim que ele era a reencarnação do Edward Gibbon, sabe? Porque era o livro de cabeceira dele, Declínio e Queda do Império Romano, né? E o Euclides da Cunha tenta seguir esse estilo grandiloquente, pomposo, mas, cara, ele consegue também, é legal, assim, porque é um dos livros que, assim, ó, da lista dos livros que eu mais gosto, Os Sertões tá lá, cara, porque, claro, ele fala do meio ambiente, ele começa a falar, ele fala primeiro da terra, depois ele fala do homem, depois ele fala da guerra, né? E, cara, ele fala assim, você conhece o Brasil depois que você lê esse livro, cara. É sério, assim, hoje, até por exemplo, assim, quando eu vejo notícias sobre o agronegócio, quando eu vejo notícias sobre queimadas, sobre isso, sobre aquilo, cara, tipo assim, eu lembro de passagens dos sertões. Então, quer dizer assim, a gente enfrenta os mesmíssimos problemas hoje que Euclides da Cunha narrava naquela época. Então, quer dizer assim, não tem nada de novo. E aí, assim, cara, é uma forma da gente conhecer o Brasil, conhecer o nosso país, conhecer a nossa história, cara, com um livro que, no final das contas, é um livro legal pra caramba, cara. Eu amo os Sertões, cara. Mas era um livro que todo mundo tinha medo de pegar na escola. E aí eu comecei a ler, comecei a achar interessante. Era tão chato, cara. Era tão chato que ele era meio hipnótico, assim, sabe? Ele vai te hipnotizando com aquela chatice.
E quando você vê, ele tá legal pra caramba, porque quando ele narra a guerra, né? A guerra lá do Antônio Conselheiro, das tropas que vinham. Cara, aquilo lá tem um clima apocalíptico ali, meu, sabe? Por que ninguém fez uma série ainda dos Sertões, cara? Uhum. No final das contas, É, é que ele, é tão chato que é legal. não, é que os Sertões ele tem isso, ele tem uma apoteose, né? Ele tem um crescente, assim, né? É bem, tu resumiu, né? A primeira parte é um saco, porque o cara fica falando de geologia, né? Que é um treco, parece um tratado de geologia, né? Ele é meio que um ensaio, né? Ele quer ir para esse lado do ensaio, que é outra questão da literatura de ensaio também, não é para qualquer um, né? Mas depois ele engrena, né? Ali na parte do homem e tal, ele já é muito legal, né? Ele já fica uma literatura bacana, curiosa, e a crônica de guerra é fantástica, né, cara? É É praticamente. sensacional. Nossa. E aí você Dá sabe pra fazer um podcast aí, ia fazer sucesso, né? com certeza, cara. E você sabe assim que daí assim esse lance assim de você aprender lendo é verdade, porque aquele lance todo de geologia que ele fala, assim, cara, esse é um assunto que me interessa. Eu comecei a me interessar por esse livro, por geologia, por terra, assim, cara, depois desse livro, cara. Esse livro de alguma coisa ativou alguma coisa em mim, assim, sabe, cara? Então, quer dizer, é chato, Serviu. só que ele é tão chato que é hipnótico, assim, sabe? Aí quando eu tô viajando de carro, por exemplo, no interior do Paraná, assim, que daí você vai vendo como a terra vai mudando, sabe, cara? Por exemplo, assim, de uma terra mais arenosa, né? Um solo mais pobre até chegar naquela terra vermelha, assim, lá do oeste do Paraná. Cara, às vezes eu sempre lembro de Euclides da Cunha quando eu vou vendo essa mudança de terra. Eu acho legal pra caramba ele, cara. Ele, pra mim, entra na categoria de que o cara é tão chato que é legal, assim. Eu acho que tem livros, aí tem isso daí, né? O grande momento polêmico agora, né? Eu acho que tem livros que eles são superestimados na chatice e quando lidos eles não são tão chatos. Eu acho que Sertões é um caso desse. É um livro que todo mundo é preparado para o susto, né? Todo mundo fala, os Sertões, né? É um livro superestimado na chatice. Ele não é tão chato quanto falo, não é tão difícil quanto falo, né? Não. Em que pese que a primeira vez que eu li Sertões, eu li ouvindo ele, né? Eu ouvi, Uhum. né? Naqueles Eu ia a Floripa, audiobook, audiobooks, né? Eu ia a Florianópolis todo dia, né? Imagina, 1h30 para ir, 1h30 para voltar, sozinho no carro, né? Meti o pendrive lá, né? E fui ouvindo o livro. E foi um barato, né? Imagina, era praticamente um programa de rádio, né? Narrando a guerra ali e tal, muito legal. Que coisa. Cara, eu Mas nunca tinha depois, pensado nisso. Valeu pela ideia, viu? Eu vou fazer isso também, cara. porque é bacana, foi uma alternativa, né? Inclusive tem muitos livros chatos que os conhecers aí, eles recomendam ler em voz alta, né? É um livro que precisa. Daí você consegue entender melhor o ritmo das orações e tal. Eu não sei, cara, quando começa muito método para ter que ler um livro tem que abrir e ler, né? Agora tem livros que são o oposto. Eu acho que eles são superestimados por serem livros bons e às vezes eles acabam causando uma frustração, né? E aí tem, assim, eu vou tocar, né? Tocar o dedo na ferida, né? Que é esse livro aqui. As pessoas que eu gosto, assim, que entendem de literatura, adoram, né? É um livro muito importante. E eu não sei se eu li, como tu falou, não significava muito, né? Que é o nosso querido Catcher in the Rye, né, cara? Que foi uma grande frustração da minha vida, assim, quando eu li, E essa é a né, eu melhor disse, tradução, viu? pois é, mas quando eu li, eu não sabia, eu acho que se falava tanto, né, dele, assim, toda essa figura do Salinger, né, do figuraço que ele era, tal, e do John Lennon, enfim, toda a mística que existe em torno desse livro, né, eu quando li, eu achei, assim, meio, não sei, eu já era maduro, né, já tinha filho, né, talvez se eu tivesse lido enquanto fosse imberbe, talvez fosse repleto de significâncias, né, talvez eu li um pouco no período errado. Mas então, para dizer assim, que eu acho que tem livros que a galera encagaça o leitor, né, demais,
o leitor se assusta e quando vai ler, vê que não é tão difícil, sai até se sentindo inteligente, mas, meu Deus, né, consegui ler, sou um gênio, né? Agora tem livros que é o contrário, eles dizem que são muito bons e quando tu vai ler, às vezes o livro tem alguns obstáculos, não é um livro tão fácil e ele acaba ficando um pouco intragável, né? Esse aqui é um exemplo, assim, que foi uma grande decepção para mim. Assim, não é decepção, ele é um livro bem escrito, mas eu esperava uma coisa assim, né? Não foi. Eu particularmente amo esse livro, cara, sabe? Eu realmente gosto desse livro, mas para mim ele foi uma grande surpresa, assim, sabe? E eu li adolescente, eu peguei na biblioteca esse livro, sabe? E daí, tipo, claro, assim, por que esse livro é tão importante? Porque estava no bolso lá do Mark Chapman quando ele deu um tiro no John Lennon, lá na frente do edifício Dakota. E aí esse livro foi, assim, demonizado, né? Eu peguei esse livro para ler. Esse livro era proibido. Quando eu li esse livro nos anos 90, ele era, inclusive, proibido nos Estados Unidos. Ele era tipo um... Não, ele é banido até hoje. Não, não, Sim, ele continua banido em vários estados. Damo. Hoje ele já... Não. Hoje, Não, mas em alguns estados é banido ainda. Eu vi a lista dos livros banidos de 2022, ele está lá em alguns estados ainda. Enfim, mas aí, né? Enfim, imagina, deve ser lá no Maine, lá no Wisconsin. Vai saber onde, no Utah, sei lá. Mas daí eu li esse livro, assim, cara, eu gostei do jeito, assim, foi o primeiro livro, assim, de experimental, de vanguarda que eu li, porque o Holden Caulfield, o personagem, ele fala gíria o tempo inteiro, ele fala, e coisa que o valha, nessa tradução acho que é coisa que o valha, né? Toda hora ele fala isso, ele fala, e aí todo mundo é sacaneta, todo mundo é cretino, ele imita a menina falando, Cara, mas eu acho assim que ele é um personagem tão dolorido, assim, sabe, cara? Ele é interessante, assim, cara, porque ele meio que está extravasando a dor, ele é expulso da escola, ele passa para falar com o professor dele, né? E depois, assim, ele fica perdido em Nova York alguns dias até ele voltar para casa, né? Mas, cara, eu acho esse livro tão triste, assim, sabe? Eu acho ele... Eu acho ele maravilhoso. Daí uma vez eu estava conversando com um amigo, que aí o filho dele começou a ler esse livro. Meu menino também leu esse livro, né? Por minha influência também, né? E aí, assim, eu falei para esse meu amigo, assim, olha, cara, tipo, daqui a uns 20 e tantos anos, quando você tiver lá seus 40 anos, releia esse livro, que você vai ver, assim, cara, vai ser tipo sabe, uma pancada, assim, você ser atropelado por um ônibus, assim, que vai te despertar todas essas emoções de novo. Então, quer dizer, assim, qual que é a fórmula desse livro para gostar dele? Pode ser um momento, Damo, mas pode ser esse fato, assim, que você está vendo um adolescente ansioso te contando a história dele, sabe, cara? E ele fala, assim, cheio de gíria, ele repete um monte de coisa, ele tira sarro, ele fala mal, ele briga, ele arruma confusão. E a história termina com ele voltando para casa, assim, sabe? Tá, e a gente não sabe exatamente, assim, ele só tem um consolo na vida dele, né? E esse consolo ele vai encontrar e aí ele acha que vai ficar tudo bem, cara. E acaba assim. Então, alguns livros, assim, eu acho, cara, que a gente precisa ter assim o contexto dele e tudo mais, né? Outros não, mas esse livro assim entra nesse caso do outros não, porque ele foi uma surpresa. Eu falei, mas que diabo que fala esse livro aí para ser tão demonizado? Por que estava no bolso do cara? Por que ele queria matar o John Lennon, sabe? E aí, na verdade, é essa história. E aí você fica assim, mas, pô, é isso, sabe? No que se conecta, né, cara, nessa paranoia do cara? Eu tive um... tem quando eu li o Meridiano de Sangue, tem, eu acho que na apresentação do Meridiano de Sangue, alguém em algum momento do livro ali, na orelha do livro, fala que esse é um livro que, quando você começar a ler, você já vai saber que está lendo um clássico, né? Então, no primeiro parágrafo, o leitor já tem uma ideia de que não está com qualquer livro na mão, né? Então, eu acho que tem livros que são assim, cara, por mais que sejam difíceis,
mas eles são livros muito bons. Agora, por mais que sejam até chatos, né? Mas são livros que tu sabe que tu não tá com qualquer obra na mão, né? Tu tá com uma peça de arte na mão e que talvez a experiência seja essa, né? A experiência da arte nem sempre ela é fácil, né? Às É vezes verdade. ela requer, né, estudo, habilidade e tal, é isso. Agora, Morra, livros que a gente desistiu de ler, cara. O que que você desistiu de ler? Parou? Não pegou mais? Cara, Tu lembra, assim? são tantos assim, cara, que eu desisti de ler. São tantos, cara. Meu Deus do céu, assim, desde livros modernos, assim, que putz, eu detestei, assim, sabe? Mas deixa eu ver, On the Road, por exemplo, é um livro que eu não consegui penetrar, cara, não consegui entender, assim, eu não consegui entrar naquele ritmo, assim, porque eu sempre achei tão interessante essa época, o escritor, né, esse lance dos beatniks ali, o jazz, essas coisas. Eu acho tão legal isso, mas eu sinto muito, mas eu não consegui, cara, eu não consegui me adequar ali, sabe, ao que ele me pede, né? Aquela coisa lá, assim, porque eu acho que ele escrevia num rolo, né, Dan? Não era isso, assim, que ele tipo, pegava, Sim, sim. escrevia, tipo assim, pegava É, um daqueles rolos ia de fazendo. papel e ia escrevendo ali tudo. Eu não consegui, cara. Eu gostaria muito de ter lido, gostaria muito de estar nessa vibe, mas não rolou, cara. Não deu, assim. Talvez eu não estivesse no momento. Outro livro que eu desisti mesmo, assim, mas um dia eu pretendo voltar, que é Ulisses, do James Joyce, cara, sabe? Eu adorei o retrato do artista quando jovem, sabe? Eu adoro esse livro. Eu achei esse livro fantástico, assim, sabe? Gostei mesmo dele. Ele fez minha cabeça, sabe? E ele não é tão experimental quanto o Ulisses, né? E daí eu lembro que na época eu comprei o Ulisses, que era a tradução do Ruais, se não me engano, alguma coisa assim. Cara, eu não conseguia nem entender o que estava na primeira página, sabe? Na segunda página ali. Eu não consegui superar isso. Era um tijolo livro, caro pra caramba, Damo. Era o preço de um carro popular aquele Eu acho livro que na época. eu acho que essa edição que eu tenho aqui, acho que é uma edição da Civilização Brasileira, né? Cara, eu tinha um livro que eu Eu não acho lembro que qual que era a é. edição, eu perdi, não sei, assim, era Só dos anos, pensar era aqui, acho que peraí. de 2000, 99, alguma coisa assim, a edição. Só para dizer que as nossas estantes, elas não são igual aquela do desembargador lá, né, cara, que cai a estante, assim, e tal. Elas É, são daqui a reais, pouco né? desaba, São assim. de verdade. Acho que é esse aqui, ó, da tradução do Esse mesmo, Ruais. exatamente, exatamente esse. É, Esse é do final dos só que anos aí é dois 90, né, malucos, né, Dama? cara? O Joyce traduzido pelo Ruais, que era outro, né? Outra figura, né? Esse de 99, por É, aí, são... esse aí, né, Dama? isso. Tava na É, faculdade, saindo dali, por ali, tava no isso, deslumbre do... E Apenas 957 páginas, né? Tranquilo, eu mano. não consegui, eu não consegui. Agora tem essa nova tradução, que acho que é do Clássicos Penguin, né? Eu andei folhando, assim, tudo. E, cara, eu acho que eu vou comprar de novo, eu vou tentar, sabe? Porque talvez agora esteja 20 anos depois, assim, mais, talvez agora eu entenda algumas coisas, assim, sabe? Essa construção e tudo, e principalmente porque ano passado, eu acho, o ano retrasado, eu trombei com um artigo da Aleister Crowley falando, ou uma carta do Aleister Crowley pro James Joyce. Tipo, ou Hum. era uma resenha do... E aí, cara, o Crowley falou um negócio assim que o futuro da literatura era o James Joyce, assim, era esse estilo de livro. Porque ele fala uma coisa que talvez seja assim uma das chaves que a gente precisa para entender uma obra, assim, às vezes é uma palavra, é um conceito, né? Ele fala que Ulisses é o romance da mente. É um romance da mente, assim, ele é tão refinado, ele é tão evoluído, ele é tão de vanguarda que tipo assim, o romance se passa na mente, sabe? Assim, e eu achei aquele conceito assim o que faltava para eu ter a coragem, para eu ter a motivação para enfrentar o desafio de ler Ulisses, sabe, cara? Porque talvez Mas primeiro que eu achei que essa tradução não era muito boa. Isso, tipo assim, a tradução é complicada, né?
E pelo que eu folhei na livraria desse do Clássicos Penguin, se não me engano, que é a nova tradução, eu achei palatável, assim. Eu achei assim que, tipo, pode ser que Agora, eu consiga, cara. esse está na minha lista também, está parado na metade. Eu devo ter parado ali. Acho que está marcado aqui até onde eu parei. Eu costumo, quando eu estaciono, deixar marcado. Mas também, quem sabe a gente volta junto, faz um clube de Vamos, Delmo, leitura aí porque, cara, deixa eu te de apoio, convencer de uma de coisa. Eu acho apoio que esse é o tipo de livro que você não retoma a leitura, cara. Porque se você abrir o negócio aí e for ver, você não vai lembrar de nada do que Não, aconteceu, cara, cara. os traumas do passado ficam. Agora tu vê, a gente está falando de livros que são livros complexos, filosóficos. Agora você pega, por exemplo, um Hermann Hesse, tem livros filosóficos complexos muito gostosos de ler, né, cara? Cara, Né? e Você pega, tem vários, né? Então tu o, vê o, que tem uma fórmula, tem como você ser denso, profundo, bonito, reflexivo, e tu não precisa ser uma mala sem alça, cara, né? Tu não precisa ser aquele cara que cara, estraga muitas discussão, né? vezes Você o consegue fazer um problema, livro sabe, bonito, Delmo, bacana, né? é a tradução do livro, né, cara, que atrapalha a gente. Atrapalha o fluxo, assim, né, cara, atrapalha o ritmo, a tradução. Não sei se, acho que foi numa dessas lives aí que a gente estava falando sobre a tradução, e a gente falou do Hermann Hesse, né? Não custa repisar aquela história que na Alemanha ele é considerado um autor muito complicado, de muito Uhum, difícil entendimento, é muito erudito. Então, quer dizer assim, as pessoas fazem cursos para compreender o Hermann Hesse, né, cara? Para compreender o estilo de literatura dele. E aqui no Brasil, assim, cara, tipo, pô, a gente lê Hermann Hesse como se não fosse nada, cara. Tipo assim, é best-seller aqui, claro, né? o Lobo da Steppe, Uhum. aquele O Livro Siddhartha, das Bocas de Demian, Vidro, todos eles são publicados por uhum. grandes editoras, né? O Siddhartha, né? Várias edições. O Siddhartha Cidade Presente, assim, para os amigos, para as pessoas, né? Que as Uhum, pessoas leem uhum. e ficam emocionadas com a história. Mas, sabe, é a tradução, cara. Por incrível que pareça, a Talvez gente seja tem isso. mais acesso ao Hermann Hesse que o alemão. Mas é por causa da nossa tradução, né? A tradução é boa, ela funciona, ela não sei, ela meio que conserta o livro ali, vai saber, né? Quais são os recursos, assim, Uhum. talvez o ritmo, né, de a fluência de pensamento, É, de consciência funcione melhor, né, nessa nossa tradução, na tradução E o Paulo Coelho também, né? Por exemplo, o Paulo Coelho aqui a gente, né, tem todo aquele toda aquela coisa em volta sim, do sim. Paulo Coelho. Porém, na Europa, Mas lá ele é um fora, escritor muito respeitado. Ele é muito respeitado na França. E para você ser respeitado na França, você tem que ser bom, né? Então, quer dizer assim, mas daí é o tradutor. Deve ter um tradutor maravilhoso lá, cara. Deve ser um prêmio Nobel de literatura cara, que traduz aqueles mas, livros mas, tu lá, sabe, cara. mas tu sabe que eu sigo o Paulo Coelho, acho que no Instagram, acho. E de vez em quando ele comenta, assim, uma coisa louca, cara. Ele tá, semana passada, ele postou que o, o, o Alquimista está entre os 10 livros mais vendidos em Los Angeles há 30 anos. Tá? E continua na lista da semana, né? É, Então tu vê que, de fato, não tem como, cara, né? Tem como ser uma modinha. É bem diferente, né? A gente falar de um Dan Brown e falar de um Paulo Coelho, né? De um livro que tem 30 anos, de uma obra um pouco o maior assim. lance dele, que do Dan Brown, é que ele funciona o enredo, né? O enredo dele É, funciona, o jeito como ele monta o enredo realmente funciona. Funciona, porque, tipo assim, se cair, se você tá lá, assim, lá num consultório de dentista, esperando para fazer um tratamento de canal, não sei o que, você pega o livro, se tiver um livro, não, mas começa a ler, você não para mais. Então, quer dizer assim, ele é um mestre no enredo. Agora, os personagens, aquela coisa toda, assim, é superficial. Mas o cara é muito bom montando um roteiro. E é importante para a não, literatura, contando a né? história, O né? enredo, a história, o jeito É, como as coisas se encaixam ali. eu acho muito parecido com ele o Joel Dicker, lá, o suíço, Sim, do nossa, Harry cara, esse Cabler. cara, É, cara, esse é cara é muito bom sensacional. também, é um livro, né? Tu vai lendo, só que o Joel Dicker, ele tem os personagens mais trabalhados, né?
Tem, Ele tem personagens, tem. o peso do personagem na história é muito grande, né? Tem. Ele E ele trabalha muito aprofunda bem bem o cenário, personagem. né? Cenário também Sim, ele trabalha bem, né? Cara, eu adorei aquele livro, o caso do Harry Cabert, né? Eu não li o outro, eu mas eu também, achei quando muito li. bom. Achei muito bom o livro, cara. Eu li um outro que ele escreveu sobre Genebra, que o Joe Dicker é de Genebra, né? Ele escreveu um livro que a locação é lá, assim, é o Enigma do Quarto, alguma coisa lá, um número lá, 600. Que já é um best-seller, E né? também, sim, e são esses thrillers, né? Mas é isso, né? O livro é um thriller. Ele é um negócio que está ali. Só que às vezes, sempre eu comentava com uma amiga minha sobre isso de que parece aqueles hitmakers de música pop, sabe? O cara descobre uma fórmula ali, né? A cada tantas páginas tem que ter um capítulo, a cada tanto capítulo tem que ter um gancho para o conflito seguinte. E parece que eles meio que, igual esses caras que fazem música pop aí para as Sim, divas é uma pop aí, inteligência que o cara artificial, tem, né? o cara descobre uma fórmula e vai aplicando aquilo ali, só muda lá, né? Faz uma régua hermenêutica lá, muda só os personagens, troca os locais e vira uma história completamente nova, né? Eu Então, como acho que um dos livros que eu mais gosto é O Grande Gatsby, sabe? Do F. Scott Fitzgerald. Daí ele é um livro maravilhoso, né, cara? É um clássico esse livro, né? E aí ele tenta repetir a mesma fórmula naquele Suave é a Noite. E já não funciona tão bem, né, Damo? Já não é a mesma eu fórmula, acho que né? ele, eu É acho que como ele se nunca fosse, mais ele pega assim a acertou, né? mesma fórmula e parece que assim que aí já não é mais assim, já não tem mais o encanto. Parece assim que o que importou ali foi a fórmula, né? E daí ele tem aquele livro que não foi terminado, mas mesmo assim foi publicado e tudo mais, que é O Último Magnata, um negócio assim que é horrível também. Aí já é horripilante o livro, chato pra caramba. Mas assim é a mesma fórmula, né? Você vê assim que ele conseguiu acertar naquela fórmula ali num livro só, mas no segundo já não se repetiu. Será que esse Dicker não é a mesma coisa, cara? Será que ele não. Não sei se você já leu esse segundo Olha, livro eu li só, dele? não, eu li esses dois. Ele tem um, acho que ele tem uns. Entre esses dois que eu li, o do Harry Cabert, acho que foi o segundo livro dele, mas foi o primeiro que estourou, né? O anterior é tipo esses livros que lançam depois que o cara faz sucesso, e tal, para ver se é tipo acústico da MTV, assim, a caça-níquel. Mas entre esse livro e esse O Mistério do Quarto, alguma coisa aí, eu acho que tem mais uns dois, três livros ali Ah, entre então eles, acho né? que eu só Mas conheço esses são dois. livros muito parecidos. São livros muito parecidos, assim, né? São thrillers, né? Só que eu gostei muito do Harry Cabert, achei muito bacana, achei a Nola lá, a personagem fabulosa, profunda, Sensacional, né? puta, é uma É. coisa É um livro que que vale a tu pena, te vale apaixona pela muito a pena ler, cara. personagem, depois tu sente pena, sente ódio, né? E a história toda ele vai fazendo, né? Uma coisa dentro da outra, ele vai te levando por caminhos que tu não imagina. Tem esse componente também, né? Criativo no livro. Uma história muito legal, cara. Achei Eu bem achei bem bacana. Assim. montado o Teria tudo livro. para virar um filme também. Pois é, mas nós temos que falar de livro chato, né, Damo? Parece que a gente está se eximindo aqui da nossa obrigação, né, cara? Não, não, mas então, Fala de um livro mas chato então, livros clássico aí, chatos. Damo. Vou pegar a Então, tua um ideia livro que eu aqui, parei cara. de ler. Não, um livro que eu parei de ler. Um livro que eu parei de ler, é difícil eu fazer isso, viu? Eu sou chato com essas coisas, eu me dou, assim, parece uma derrota pessoal se eu não consigo terminar, assim. Mas eu não consegui, cara, juro por Deus, tentei, mas não sei, assim, achei uma coisa maluca. A Filha das Flores, da Vanessa da Mata. A Vanessa da Mata, pô, uma cantora legal pra caramba, toma banho de chuva e tal. Mas, cara, ela escreveu esse livro, A Filha das Flores, eu achei bacana isso, cara. Não é sempre que você tem uma cantora de MPB que escreve, né? Vamos ver. Mas o livro, assim, não sei, cara. Uma coisa, Não deu. sabe, parece um patchwork, assim, ela juntou uns negócios, um treco meio esquisito, aí quis dar umas caetaneadas, assim, no livro, sabe? Umas djavaneadas, assim, ficou um treco meio esquisito.
eu não curti. Foi um dos poucos livros que eu lembro, assim, de ter desistido do livro. Desistido. Disse, cara, eu não vou ler mais isso, assim, tô perdendo meu tempo. E olha que eu li o Watermelon Sugar, lá, o famoso, né, o açúcar de melancia, que é outra viagem, né, cara? Que é outro livro, assim, que Jesus Cristo, né? É, assim, uma coisa... tu tem que estar muito, assim, numa fase da tua vida muito viajona, assim, para tu conseguir ler aquilo lá e levar de boa, assim. Então, ele não chega a ser chato, mas ele é um nonsense, assim, completamente, né? Mas não deixa de ser chato, mas não é chato, né? Eu li um outro livro agora também, aquele que foi feito com base num podcast, como é que era o nome? Agora eu não vou lembrar, é um livro tão marcante que eu esqueci o nome. Mas tem um podcast americano famoso aí, de mistério, uma cidade e tal, não sei o que, não, Valley, né? Bem-vindos a não sei o que, Valley. Não conheço o E livro. é um podcast ficcional que conta a história de uma cidade, sabe? A cidade é tipo meio David Lynch, assim, a cidade de freaks, de coisas malucas, acontecimentos absurdos, realidades paralelas, né, temporais e tal. E aí os malucos resolveram, fez muito sucesso o podcast, resolveram criar um livro, né, sobre isso. E aí no livro eles pegam, né, como se fosse você pegasse o Twin Peaks, pegasse um extrato lá do Twin Peaks e resolvesse desenvolver uma história para um spin-off a partir daquilo ali, né? E também, o livro, assim, não chega a ser chato, mas é aqueles livros que no final tu diz, cara, não sei, né? Forçação de Mas barra, funciona assim. esse tipo de... É porque é muito visual também, né, Dama? Por exemplo, esse tipo de história, assim, são muito visuais, assim. Será que funciona num livro, cara, isso, assim? Será que não é uma linguagem mais, Olha, assim, apropriada para uma série, para um cinema, sabe? Assim, do que efetivamente para um livro, cara? talvez, eu no caso li para saber, estou aqui para dizer, né? É uma porcaria, não leio, né? Welcome to Night Vale, o nome. Bem-vindo a Night Vale. Não conheço, Então cara. é um podcast, tá, apresentado como se fosse um programa de rádio fictício, e tal. O podcast é legal pra caramba, é super, né, hit, e é um humor absurdo, terror, paranormal, tal. Só que como livro não ficou legal. Talvez para adolescentes, nerds, talvez role, Quem tem tempo, né, mas cara, não. para esse tipo de coisa, talvez, né, cara? Porque a gente está tão dividido também, assim, que a rotina da gente também é complicada, né? Então, quer dizer assim, para ler alguma coisa tem que valer a pena também, né, Dama? Assim, tipo, né? Porque, tipo, muita coisa concorre com a nossa atenção também, né? Pela nossa atenção. E, enfim, cara, tem muita coisa legal acontecendo também no mundo, assim, que daí você tem que dividir o seu tempo para, pelo menos, né, dar uma olhada, se dedicar a alguma coisa, enfim. Agora, eu não sei, assim, cara, pensando bem, assim, tava vendo aquele lance do meta-universo, metaverso, não sei o quê. Enfim, cara, eu acho que isso vai ser uma grande tragédia para a humanidade, assim, sabe, cara? Eu acho que, enfim, esse hábito da leitura, a leitura propriamente reservar esse tempo, porque, cara, ler toma tempo, né, cara? Você precisa estar naquele estado de espírito, você precisa ter aquele tempo, você precisa ter aquele silêncio, né, cara? E precisa, assim, estar desacelerado, né? Meio que desconectado do mundo, né? E cada vez mais, assim, essa internet, as notícias, a política, tudo que acontece, exigem mais a nossa atenção, né? Eu não sei se exige é o termo correto, né, cara? Nos toma atenção, né? Nos toma mais atenção. E qual que é o futuro da literatura a partir disso, assim, sabe? Qual que é o lugar da literatura, assim, sabe? Será que literatura vai ser uma coisa chata? Né? Será que o futuro da literatura é ser um troço chato, assim, elitista, né? É de se pensar também nisso, né, cara? Nessa situação toda. Porque, cara, assim, tem muito livro clássico, assim, que é chato, né, cara? Que, não sei, assim, ele não envelheceu bem, né? Tem coisas que não envelhecem bem, né?
são clássicos, assim, às vezes são clássicos, eles envelhecem mal porque eles são tão copiados, né? Aquela fórmula é tão usada, assim, que de repente, tipo, isso é um lugar comum, né? Aquilo já não vale mais a pena, né? Enfim. E aí tem os livros, assim, que são mal escritos também, né? Que nem literatura difícil, né, Damo? Como no nosso roteirinho aqui. Literatura difícil é boa literatura? Boa pergunta, né? Eu acredito que não, eu acho que. Cara, porque eu sou obrigado a ficar do lado do leitor, sabe? Eu sou obrigado a ficar do lado do leitor. Acho que a gente tem que, né? Se vai numa peça de teatro, né? As pessoas, elas. Eu não sei, mas eu imagino que as pessoas levantam e saem de uma peça de teatro com mais frequência do que param para ler um livro, né? Porque, cara, quando tá chato, né? Tu não quer continuar, né? Tu para na hora, né? Não te sente obrigado. Agora eu É, sempre tendo a pender pro lado do leitor, cara. Tem que ser uma experiência boa, né? Senão, qual que é o nexo, né? Eu acho que livros difíceis, eles. Eu acho que o difícil é uma má qualidade, para ser mais claro. Assim. Eu acho que uma leitura fácil, fluida, é uma boa qualidade. É uma leitura dos grandes mestres, né? Agora, tem coisas, né? Por exemplo, o Hemingway, tem uma grande lenda do Hemingway, assim, uma situação que foi criada e é repetida exaustivamente, né? Que existem Hemingways de safras boas e de safras ruins, né? Que os livros dele são como vinhos, né? Então você pega, não, né, sei lá, Por Quem os Sinos Dobram, uma safra maravilhosa, né? Aí você pega Deus das Armas, mais ou menos, tal. Aí depois, sei lá, aí você vai lendo os livros, né? Tem livros maravilhosos, tem livros, né? Aquele Depois do Rio, Atrás das Árvores, Depois do Rio, tal, que é em Veneza, uma porcaria o livro, né? Então, quando você pega a edição, não, é considerado um livro de uma safra ruim de Hemingway, né? Mas os grandes tenores também desafinam, né, cara? Isso acontece, né? e até o Então o livro estilo acaba dele é ficando tão chato. peculiar também que é bem facinho de errar também, né, Damo? Né? Porque é um estilo Tem tão, isso. né, tão direto, assim, tão despojado, né? Assim, que tipo, é fácil errar também, assim, né? Não tem muito rococó, assim, É, então, é um estilo é, mais másculo de é, escrever, assim, que é fácil de errar também, né, cara? não, você tava falando antes ali né, dos livros que não envelheceram bem e tal, que ficaram. Eu sempre me pergunto muito isso. Quando nós botamos lá antes da gente sair do nosso recesso regimental aí, a gente tinha colocado, ia fazer o programa tal, antes das férias, e a gente chegou a colocar no Instagram ali uma provocação para os leitores tal, e teve alguns leitores, a audiência nossa, a nossa grandiosa audiência, um abraço para quem está assistindo, inclusive, alguém comentou lá o Olhar e os Lírios do Campo, né, do Érico Veríssimo, tal, que era o livro mais chato que tinha lido e tal. E aí nós postamos e alguém falou, pô, mas esse foi o livro da minha vida, o livro que eu mais gostei, tal, né? E aí eu fiquei refletindo, assim, sempre pensei, né, nessa questão dos romances urbanos, né? Como que é difícil. E aí tu falou agora essa questão do tempo, eu faço um paralelo, assim, eu digo, poxa, tem livros que eles não estão mais adequados à nossa época, eles são muito datados e às vezes a gente tem até dificuldade em entender, sabe, o ethos, a cultura daquela época, como é que era ser daquela época, o que representava, né? Lá a mocinha ficar esperando o cara 1 hora, né? Para nós isso hoje talvez não queira dizer mais nada, mas naquela época era uma desonra, né? Então a gente não consegue entender, na verdade, não consegue entrar na história. E os livros urbanos, eu acho que é um pouco isso, sabe? Eu sempre defendi que o 100 Anos de Solidão era uma grande obra, mas ele era de menor importância do que o Sobre Heróis e Tumbas, do Ernesto Sábato. E eu sempre defendi isso, dizendo que o Sobre Heróis e Tumbas era um livro urbano, né? E ele conseguia ser maravilhoso, ser bem escrito, ser bem contado, ter uma história linda, ter personagens cativantes e tal, sem precisar apelar para a fantasia, para o mundo louco.
Porque eu sempre dizia, é muito fácil também, né? É. Aí quando, pá, o cara tá lá no meio da história, aí mete um Informe sobre os cigano cegos. fantasma. Cara, eu amo Então esse faz livro, alguma cara. coisa assim. Cara, eu amo Sobre Heróis e Tumbas, Então, cara. Eu acho que é um livro é, sinistro, né, cara? Escuro, né, cara? E assim, não cara, é um livro é. maravilhoso, né? É um livro Só que é um escuro. livro urbano, então é um livro que fala o quê? Das misérias humanas, das angústias humanas de hoje, né? Ele é um livro atemporal, tal. Então, mas é um livro urbano. Os livros urbanos eles são mais difíceis de ler, porque eles não têm tantas alegorias, eles falam da vida do dia a dia nosso, sabe? É Então, bem quando eu ouvi aquela construído. crítica ali do Olhar e os Lírios do Campo, me remeteu a isso, assim, eu disse, cara, mas, claro, é um livro clássico do Érico Veríssimo, famoso, foi o livro que o Érico mesmo dizia que a partir dali que ele, né, considerou a literatura, né, como carreira, que ele vendeu bem esse livro, né, e possibilitou que ele continuasse. Mas é um livro urbano, não é um Tempo e Vento, um Incidente Antares, são livros rurais, que tem todas essas alegorias, essas curiosidades, essas coisas que nos chamam a atenção, que nos alegram, que nos fazem dar risada ou ser curioso. Né? É um livro que fala ali, né, de um cotidiano urbano, de uma vida de um cidadão pacato. É De uma um coisa meio Drummond, assim, relacionamento, sabe? né? E lá no meio da É, história te conta a história do pai da guria, né? Que o pai né? da guria Sabe? torrou a Então, fortuna da família atrás de uma sociedade secreta de cegos, né? Que ele achava que dominava o mundo e sim, sim. tudo. Cara, esse livro é sensacional, né, cara? Esse E livro é fabuloso, né? E é, ao mesmo tempo que ele conta a história da Argentina, né? Porque ele conta a história da família da menina, é a história das províncias argentinas, né? E a história do rapaz, né? Na verdade, a história da guerra entre Buenos Aires com as províncias argentinas. Tem os dois lados da família, né? é uma E história ele de é um italiano, decadência. um descendente italiano. Ele é um cara que chega, né, com a leva de italianos em Buenos Aires, tá? Então ele é esse elemento novo, né? E o livro acaba, vamos dar um baita de um spoiler agora, né? Mas o livro acaba maravilhosamente bem, né, com ele indo embora para Patagônia, né, cruzando o Rio Colorado, né? Que era o que a Argentina estava fazendo. Então, depois de estar tudo pacificado, né, a Argentina avança para o sul, né, para o fim do mundo, né? E você tem Então, esse puta, livro, além de Damo? tudo, é um romance histórico maravilhoso. Tenho. Você tem? Imagina, esse é Ah, o meu eu favorito. tinha. Você sabe que eu tive em Foz nas férias, né, cara? Assim, para passar o final do ano. E eu fui numa livraria que é a livraria da minha adolescência, que é a Livraria Kunda. E ela é um tipo de livraria diferente, assim, que a dona é uma francesa e, assim, tem livro empilhado no chão, tem tudo que você quiser ali, né? Não é uma livraria, assim, mainstream, sabe? Tem todos aqueles livros, por exemplo, da Dark Side, tem lá. Mas, cara, tem tudo que você Uhum. quiser também, né? E ali eu achei uma edição da Companhia das Letras do Sobre Heróis e Tumbas, né, cara? E eu queria comprar, mas se não me engano, estava uns R$ 400 o livro, cara. Ela tem Brincadeira, né? embaladinho, Eu tenho. tudo, porque já entrou na Ele categoria de está por livros aí em algum raros, lugar, né? né? Já entrou nessa Mas é um categoria, livro assim, muito já não bacana, foi assim. reeditado, o que é uma pena, né? Mas Assim, os livros porque é, precisa ser redescoberto, né? É que também a prosa argentina ela está se renovando tanto, tem tanta gente nova escrevendo coisa legal, né? Que também, né, às vezes não dá espaço para recuperar esses caras mais antigos, né? Mas Tá vindo o uma geração sábado não é nova e muito bacana. anacrônico, né, cara? O sábado não é anacrônico, Ele é né? Ele consegue, um. assim, falar de uma história negra, né, cara, sem usar muitos adjetivos, assim. Mas é um livro negro, é um livro pesado, né? Mas ao mesmo tempo ele acontece, Uhum. né? Ele vai, né? Mas, cara, você sabe, assim, que uma vez eu vi um quadro do Cezanne, aquele que tem no MASP, sabe? Que é um quadro assim que em toda enciclopédia você vê revista que é o Emile Zola lendo uma carta para um amigo dele. E aí tem uma janela, assim, Uhum. sabe? E aí aparece ele meio com um cobertor. E aí, cara, quando você vê esse quadro numa revista, num livro, ele é um quadro bonito, luminoso, assim, porque ele é azulzinho, né? Tem o bege lá, tem alguém na janelinha branca. Cara, quando eu vi esse quadro, assim, pessoalmente, lá no MASP, cara,
foi uma coisa tão negra, tão sinistra aquele quadro, cara, que parece... É tão incrível isso, que ele é um quadro sinistro, assim, sabe, cara? Fantasmagórico, né? Parece que tem uma fumaça dentro dele, Damo. Sabe? Assim, você olha para aquilo, não é um quadro alegre, não é aquela coisa alegre, assim, azul, assim, sabe, que a gente vê nos livros, nas representações, assim, ou na internet, quando você entra no Google, aí aparece a imagem. Ele parece que tem, assim, uma névoa, assim, sabe? Parece que tem aquela fumaça preta ali. É um troço muito sinistro. Uhum. E essas pessoas, elas conseguem fazer isso de maneira natural, né, cara? Tipo, qual que é a técnica ali para transformar um quadro luminoso daquele numa coisa sinistra, pesado? Qual que é a técnica do Sábado de contar uma história, mas você sabe que ela é meio gótica, né, cara? Ela é muito dark, né? Ah, sim, sim, Só que ele sim. não Ela é usa aqueles muito. Agora. adjetivos, ele não erra na mão ali. É. Um escritor que eu acho chatérrimo, cara, e vai ser polêmico isso, né, cara? Teve a polêmica tua com o Opa, Salinger, né, cara? Agora é a minha vez de polemizar. É o vamos lá. Lovecraft, cara. Eu acho ele muito chato, cara. Eu acho ele chato ao extremo, assim. Cara, eu acho que ele criou toda uma mitologia, cara. Eu acho legal tudo que ele narra, assim, sabe? Aquele ambiente gótico, aquele Cthulhu, aquelas coisas cósmicas, aquele terror cósmico acontecendo no século, sei lá, no começo do século XIX. Negócio assim. Só que, cara, ele erra a mão demais escrevendo, cara. É muito chato, ele erra demais, cara. Ele usa muito adjetivo, cara. É adjetivo em cima de adjetivo e torna pesado, cara. Eu acho ele chato, cara. É um dos livros que eu coloco, por exemplo, a obra dele eu coloco assim como os caras chato mesmo, assim, sabe? O que eu acho um imenso pecado, né, cara? Eu acho uma heresia, eu acho assim triste demais dizer isso, assim, que eu acho legal pra caramba o tema, o jeito que ele inventou, sabe, a criatividade do cara, a cultura do cara, a erudição do cara, né, para escrever, a criatividade para juntar aquilo, né, numa época tão longe da nossa, porque um cara hoje criar uma história de um horror cósmico é normal, né, cara? Isso aí é o nosso feijão com arroz hoje, de série do Netflix ou Uhum. de filme da sessão da tarde, o que seja, mas na época dele aquilo foi genial, né? Continua sendo de uma estética assim extremamente genial, assim, cara, conveniente, não sei, funciona. Só que eu acho que o jeito que ele escreve é muito chato, sabe? E aí eu não sei se Mas é tu imagina problema se de ele tradução escrevesse ou não, porque eu um. nunca fui atrás do livro dele em inglês, cara. Não, mas daí tu imagina se ele escrevesse um catatal de 600 páginas, né? Então eu digo, isso ele ainda consegue, ali você tem ali o Dexter Ward, tem as Montanhas da Loucura e Não. tal, que são, né, um pouquinho maior ali, não chega a 200 páginas, né? Mas ainda são romances relativamente curtos, né? Mas a maioria é contos, né? Coisas. Sim, são Então, tu contos, imagina se um né? cara desse ousa escrever lá o Magnus Opus dele, lá de 600, 700 páginas. Daí é de chorar em Tupi-Guarani, né? Mas é um Então, pecado, né, Damo, que o lance do Lovecraft, assim, que eu acho aquele lance, ele criou um autor, né, cara, e esse autor criou um livro que é o Necronômico, que ele conta toda a história do cara. Cara, é sensacional, mas acho que ele carrega tanto nos adjetivos, assim, que eu não consigo ler, cara. E é chato, sabe? Eu acho um pecado isso, né? Eu acho um pecado ele não ter essa fluência que o Poe tinha, por exemplo, né, cara? O Edgar Allan Poe tinha essa fluência, tinha essa... Tipo, o lance acontecia rápido, assim, era extremamente simbólico e às vezes levava muito tempo para você entender o que ele queria dizer, né, cara, com aquilo, né? Eu não sei, cara, o estilo dele é legal, assim, ele consegue ser sombrio, ele consegue tratar de temas sombrios sem carregar nos adjetivos, né? Que eu acho assim que o Sábato é um mestre nisso, cara, né? E é uma pena que o Lovecraft não, né? não conseguiu, Mas são características, né? Esse livro, o Sábado tem, eu conheci o Sábado lendo um livro dele anterior chamado Túnel, né? Que é um livro fabuloso também, Uhum, que ele conta uma história uhum. né, de um cara que mata a mulher. Ele começa, inclusive, o primeiro parágrafo dizendo, né, eu matei o amor da minha vida, tal. Vocês devem me conhecer por causa das manchetes do jornal, mas agora eu quero contar a minha versão. E ele começa, ele volta um mês antes da história e tal,
e conta ali como ele conheceu e tal, e foi uma, assim, uma paixão avassaladora, né? E o sábado ele tem um dom assim de criar personagens mulheres megeras assim, né? Pô, elas fazem os caras sofrer de amor, né? E aí aquela personagem assim que é aquela mulher apaixonante, né? Elas são todas lindas, maravilhosas, e tal, mas elas maltratam os caras, né? Os caras ficam sempre naquele, né? Eu quero amar, elas dão a corda e puxa, dão e puxa, né? Igual a Ficam jogando a Alejandra, isca né? ali. A Então, Alejandra dos super-heróis é gregos, ela igual. era distante, É, né? Ela era atormentada, ela era fria, né? apaixonante, era aquela mulher que você queria, né? Ter, pra estar com ela, mas por outro lado ela te tratava mal pra caramba, né, cara? Pai, ela te abandonava, sumia, voltava, tal. E então são situações, cara, que fazem a gente refletir muito, assim, né, sobre as experiências que a gente teve, né? O Sábado uma vez ele deu uma entrevista sobre o túnel, ele falou que era um livro sobre a ansiedade, né? Sobre a ansiedade de amar, né? De querer ver, será que tá lá? Será que é negócio de mim, né? De todos De ser essas recíproco, ansiedades, né? De ser né? recíproco, E é um e livro e aí muito tudo legal. parece que conta, né, cara? Quando não é recíproco, né? Parece que tudo conta, como você disse, assim, que conta a história das províncias. Parece que tudo trabalha contra, né, cara? Parece que tudo tem um motivo além, né, do que, né, para não funcionar, para não acontecer, para não fluir o romance, né, cara? E eu acho que o Sábado explora bem isso mesmo, né, essa angústia, É assim, né, muito cara? legal, Essa muito busca bacana. por desculpas, assim, do porquê que não acontece, né, cara? Sensacional isso, né? E é sombrio pra É caramba ao muito mesmo bacana. tempo, né? É verdade, nunca. Sabe que uma vez fiquei 10 dias em Buenos Aires e eu consegui visitar várias locações aí do Sobrevivais e Tumbas, né? Inclusive eu fui em Belgrano, lá onde seria a entrada lá da confraria dos cegos, lá tal, atrás da catedral, tal. Eu tive por lá rodando, lá não achei nada, não tinha nenhum buraco lá, nenhuma porta oculta. Não achou nenhum Mas sistema de esgoto lá, assim, que levava, assim. não achei nada, nenhum cego, nada por perto. Mas é muito bacana, assim, né? Como ele constrói, assim, consegue. A gente imagina, assim, pô, o cara fazer isso, né? Um autor brasileiro em São Paulo, né? Botar São Paulo com todas as riquezas culturais que a cidade tem, simbólicas, né? E trabalhar essas questões, né? É um negócio super atrativo, assim. É É. um, é um livro bacana, mas que eu digo assim, ó, e que o grande mérito que eu dou para ele, né, além de ter todos esses predicados, também é de conseguir fazer um romance urbano, né, sem todas aquelas. Claro que a questão dos cegos ali é uma baita alegoria, né, do realismo mágico e tal, que é uma grande homenagem ao Borges também, né, que ele acaba meio que fazendo e tal. Mas são livros mais difíceis, né? Os livros que eles têm, vamos dizer, um instrumental menor, assim, né? Que eles têm tem menos munição, né? O cara tem que ser bom na letra mesmo. Não é um Você escrever romance de um livro, cavalaria, talvez, né? né? É As um... histórias são mais triviais, né, cara? O cara vai lá na padaria, volta, tal. Então, tu tirar a beleza, a grandiosidade do trivial, né? É um grande mérito, né? E que é diferente de tu criar uma fantasia lá da Terra-média, tal. Aí, tu viaja pra caramba, né? Lá tudo é possível. Aí vem um dragão, aí sai uma chama, estoura um castelo, O aparece que uma montanha, prova, né? Damo, o que o Oscar Wilde dizia, né, cara? Que livro bom é livro bem escrito, né? Isso Livro aí, bom cara. é livro bem escrito, cara. Pronto. Né? Claro. É. E prioridade é aquilo que vem primeiro, o resto é secundário, já dizia o Vicentinho, ex-deputado. Grandes Cara, frases, cara. excelente, cara. É isso aí. Fala de um livro chato, É isso. clássico aí, Mas eu Damo. tô tentando lembrar se tem mais algum livro Cara, você tá fugindo muito dessa chato. resposta, cara. Eu acho que você vai criar uma polêmica ali, cara, que amanhã vão abrir um inquérito contra você se falar qual que é o livro que você acha chato, clássico, cara. Eu acho chato clássico. Putz, deixa eu olhar para a estante aqui. Quero ver o que me. Ai, ai, ai. Cara, é que assim, ó. Vamos lá, né? Eu leio bastante teatro. Teatro requer um outro.
um outro estado, um outro ânimos, né, para ler, porque não é fácil, né? Você lê uma peça quebrada e tal. Tem muitas peças legais, mas tem peças, inclusive Shakespeare, né? Tem algumas peças que são mais difíceis de digerir, né? Cara, o que tem de livro que eu achei chato pra burro? Pô, tu sabe que tem um livro que eu li a primeira vez, achei fabuloso, e aí tentei começar a ler de novo e não foi, que é O Nome da Rosa, do Humberto Eco, um livro maravilhoso. Quando eu li a primeira vez, eu adorei, cara, pirei, assim, tava na faculdade, que massa, viajei pra caramba. E aí, esses dias, peguei o mesmo livro, cara, o mesmo livro, eu li, e disse, cara, acho que eu vou ler esse livro de novo. Foi tão bom, cara, comecei a ler 2, 3 páginas, não sei. Cara, é que parece Não que o foi, não final não é encaixou. tão interessante, né, cara? Você não acha que o final é um banho de água fria, assim, cara? O final no filme, ele é mais, assim, ele tem mais O filme aquele eu fim não de vi, filme, né, cara. mas O filme eu não vi, mas eu o achei filme é assim, bacana, né, Sean Connery. eu não vi o filme, assim, cara, mas eu achei que o final, tanto desse quanto aquele do Pêndulo também ali, né, o Pêndulo de Foucault, ele meio... Eu adorei o livro, mas o final, assim, foi decepcionante, assim, foi... Eu acho que até desrespeitoso pro leitor, assim, porque ele... Humberto Eco é um mestre de criar, assim, sabe, cara? Ele vai crescendo, ele vai te envolvendo, né? O cara escreve Uhum. bem pra caramba. Ele usa todos aqueles truques de semiótica em cima de você, assim, que você começa a ler o negócio e não para mais. E aí tem aquele finalzinho, assim, e aí você fala, pô... né? E os dois, pra mim, parece que entram nessa categoria, cara. O Pêndulo de Foucault é um livro assim que eu acho ele muito legal, ele é muito curioso, né? Ele é um negócio assim meio enciclopédico também, né? Porque pô, ele viaja pra caramba, ele te coloca praticamente toda a história, né, do ocultismo ali, né, no livro, assim, vai te passando. Mas de fato, né, parece que no final, parece aquelas séries que tá lá na 8ª temporada e os caras não sabem mais como o Aí desfecho, né, dar o os desfecho, e roteiristas entram aí em greve, aí os caras inventam alguma coisa entra em lá e greve, enfim, né, resolve cara? suspender a série, e aí mete, aí chama o estagiário para terminar, né? Escreve qualquer coisa e tal, Mas para né? chato esses livros não servem, né, cara? Para Não, não chato nenhum serve, mas eu deles tô servem, olhando aqui, né? cara, mas tá difícil, assim, tá difícil de achar. Eu já te falei isso, né? Eu não li o Moby Dick ainda por receio, né? Eu Cara, o já Moby Dick é recebi massa, muitas cara. críticas, Cara, eu mas gostei. tu há de entender que tem opiniões divergentes, né? Que dizem que é mais complicado, chato e tal. Eu tô olhando assim os livros mais grossões. Tem um livro, cara, que até quero reler uma hora dessa, porque não é um livro muito longo. Se chama O Estaleiro, do Onetti, uruguaio, que é um livro bem diferente, assim, também, um livro pesado, um negócio, sei lá, assim. Ele conta a história de um estaleiro no interior do Uruguai que está falindo. E aí o astral é todo esse, assim, sabe, da comunidade morrendo junto com o estaleiro, uma coisa assim. Mas é um livro muito bacana e eu cheguei nesse livro por causa do Marçal Aquino, né, que é talvez um dos melhores romancistas brasileiros vivos aí. E o Marçal, numa entrevista que ele deu, ele falou, meu sonho é um dia escrever um livro para o estaleiro, assim, tal, né, um livro mostra tudo, assim, com a literatura. Eu fui atrás do livro e li. De fato, é um livro. Agora, é um desses difíceis, sabe? É um livro difícil. Ele é curtinho, mas ele é hermético. Ele sei lá, ele se arrasta. Agora, ele é assim do começo ao fim. Tu percebe que tem a intencionalidade do autor que aquilo é estilo, né? Ele optou por fazer daquele jeito. Mas não é um livro fácil, não, tá? Tem uns livros, cara, do Bolanhos também, que são livros grandes, né? O Bolanhos gostava de escrever, né, cara? Escreveu uns capital, assim, também. Mas são livros relativamente legais, assim, são divertidos. Só que também é aquela coisa, É, talvez pudesse ser mais sucinto, assim, né? Não precisava.
Parece aqueles livros do Dostoiévski, daquela época que o Dostoiévski escrevia por página, que ganhava por página, escrevia pra caramba, assim, esticava as histórias, né, para ganhar um pouco mais. Então, eu digo assim, pô, mas não dava precisava colocar, tem mais ali 2, 3 conflitos que o cara, no fundo, não tinha necessidade, né, de estar com aquele ali, né. Então, tá, tem um livro que eu não gostei, cara. Outro aí, ó, agora também polêmico. Um livro que é sempre falado pro Nobel aí, que eu não curti, do Haruki Murakami, né, japonês lá, sempre cotado ao Nobel e tal, que é o 1Q84, a trilogia dele, né? Super insensado, tal. E eu não sei, não curti. O Cara, primeiro foi legal, mas eu, depois os outros dois eu li só porque eu já tinha lido, porque eu queria saber como é que terminava, né? Mas achei muita viagem, assim, negócio. E foi. eu comecei a ler, cara, mas eu confesso assim que eu não gostei também, mas eu acho que eu não estava no estado de espírito, assim, sabe, cara? Mas você sabe que, tipo, para esse ano eu estava com um projeto de ler a trilogia, né? Em que pese eu só tenho o primeiro livro, né? Talvez eu vou pedir emprestado os Uhum, outros dois para você, uhum. para Não, mas eu reduzir. não tenho. Eu Não peguei tem, cara? emprestado na Pô, época. Não, eu peguei. eu Não, eu peguei emprestado e vou pedir depois, emprestado. inclusive, ah, quem me emprestou foi embora do país e ainda disse, pô, e os livros, não, os livros eu dei lá um dia, eu disse, puta, eu não tava nesse dia, né? Esqueci, eu podia ter pegado um monte de livro e tal. Mas, Mas eu li o primeiro, cara, o primeiro ele é legal, assim, ele, como eu vou dizer, ele semeia várias situações interessantes do ponto de vista literário, assim, né, que o leitor se interessa. Só que, cara, não dá, assim, perde, né? depois mais 2 livros ali, né, é um embromation, assim, né, muita enrolação, muita injeção de linguiça, muita historinha, Eu não sei, cara, eu acho que a não linguagem, achei. o que ele queria alcançar, eu acho que não funciona para literatura, talvez, sabe, Dan? Eu acho que funciona melhor, assim, para o visual, assim, audiovisual, né? O jeito que ele descreve as coisas acaba ficando cansativo e funcionaria muito bem numa série, né? De sei lá quantos episódios, assim, porque a descrição Uhum. das coisas não seria tão importante, né? Eu acho que daí fluiria aquela história toda, porque, se não me engano, ele se inspira bastante no 1984, né? Do Orwell. Sim, sim, é uma distopia, assim. É uma distopia assim que Embora a tem. história seja outra, bem. E aí, enfim, cara, eu acho que E ele tem não. agora. Talvez não. Esse é um livro dele, assim, para tu não dizer, não é um clássico, né? Mas é um livro bem conhecido, é a principal obra dele, né? É um autor bem conhecido. É, E é um livro que eu não curti, assim. Eu li um outro livro dele chamado Kafka Beira-Mar, que tem a mesma pegada, assim, tem esse negócio meio pop, né? Pega elementos do pop. E também achei, assim, uma coisa, não sei, meio viajona, até, meio infantil, até, assim, não, eu é, não consegui pegar. Mas talvez isso seja fruto da nossa dissonância com a cultura oriental, né? O japonês, principalmente o japonês, né? Eles têm uma estética, um jeito de ser, e eles têm um jeito de é contar igual você histórias que é contar muito diferente do nosso também, Damo. muito Eles têm, diferente, uma estrutura diferente. eu acho que eles têm um jeito de contar a história, assim, cara, tipo, que não é do nosso jeito, assim. E para mim salta à Né? vista, às vezes eu não consigo, eu nunca consegui gostar desses desenhos japoneses, essas coisas assim, esses mangá, porque eu achava que as histórias assim, elas funcionam meio que com em picos assim, mas elas nunca têm muito sentido, não sei, assim, parece que são cenas ali que acontecem, e aquelas cenas são importantes, mas num conjunto geral, que é o que a gente quer muitas vezes entender ali, ter uma visão panorâmica da coisa, não funciona assim. E daí pode ser uma grande diferença entre a mente ocidental e a mente oriental, né? Na literatura. Na música a gente consegue perceber isso claramente, né? Porque a estrutura musical que os orientais, né, os japoneses, chineses têm são completamente diferentes da estrutura musical nossa Uhum, clássica, né, do mundo grego, enfim. E aí parece que tem um choque de civilizações realmente aí, né? Um choque cultural muito grande que talvez assim você, eu, nosso background assim
A gente é cara de uma outra época, assim, né? Que a gente basicamente era formado lendo os russos, essas coisas todas, e é um mundo que a gente não consegue penetrar mesmo, né, Dan? Não sei, assim, cara, Uhum. para os nossos filhos talvez seja mais fácil. Talvez, sim, claro, com certeza. Agora, ó, antes da gente encerrar, porque estamos para os finalmente da live, né? Mas eu tenho outro livro também brasileiro que é muito insensado, assim, que eu não achei aquela coisa toda, que é o Memórias Póstumas, né, de Brás Cubas. É um livro legal, mas assim, não acho. A galera fala muito, que Mas livro eu acho ele muito, inovador. assim, muito É, epidérmico, assim, não mas sei. porque o cara dedicou para os vermes, tá, mas tudo bem, é só isso, é legal, mas parece uma coisa publicitária. Assim. O Dom Casmurro eu gostei, né? Os contos do Machado são contos maravilhosos, né? Contos muito legais, principalmente o da Cartomante, né? Da Cigana. Mas o Dom Casmurro eu achei um livro bacana. Eu lembro que eu li muito Sim, jovem ainda e achei um livro muito legal. sim, Gostei, eu sentia aquilo, né? sim, Peguei na mão sentindo que estava lendo sim. uma grande obra. E Memórias Póstumas eu fui ler depois de um tempo e já com todo esse negócio, porque tinha, porque era inovadora, mas achei um livro Talvez também, o li livro assim não envelheceu bem, né? Talvez seja isso. por obrigação de Talvez ofício, é não tenha outro clássico envelhecido que eu não bem, né? faço questão. Damo, vamos Né? falar sobre o que semana que vem, cara? Ou vamos surpreender a nossa audiência aí com. Não sei, o que que você tem na manga? Não sei. Vamos pensar em alguma coisa. Tem tanto livro para a gente falar, né, cara? E parece que. Vamos talvez fazer uma enquete aí. Vamos ver o que nós vamos falar para nossa audiência aí. Pode ser, pode ser. Vamos conversar depois, te dar umas opções e aí ver o que que a galera pede. É, isso aí, vamos pensar em alguma coisa. Eu tava maluco para falar sobre o fim da infância, cara. Baita livro. O problema é que é um livro muito difícil de não dar os spoilers todos, né? Mas, cara, e se a gente Tem falasse como. dando os spoilers mesmo, assim, cara? Seria massa, né? Pode ser, né? Pô, Tem que botar uma tarja assim, né? Spoiler detected. Dá para a pessoa saber, né? Foge, né? a gente podia falar. Porque a grande. Poxa, Mas seria, eu acho mas é tão um baita livro. interessante. Eu não sei porquê, mas eu tenho pensado muito nesse livro, assim, sabe, cara? Eu acho que para o momento que a gente vive, assim, seria tão interessante tratar desse assunto, né, cara? No momento que as Uhum. pessoas falam tanto de religião, de empatia, né, de evolução, assim, a gente falar assim, o que é basicamente isso tudo no livro, né, cara? A pegadinha do Arthur Clarke, uma Vamos fazer com brincadeira. spoilers? Só se rolar spoilers mesmo. Se não rolar spoilers, a gente acha um Pode outro ser, livro pode ser. daí. O outro que a gente também merecia era o Edgar Allan Poe, né? A gente fazer Poxa, um apanhado dele aí seria também tá sensacional. bacana. Cara, você sabe que eu acho que Seria. O Mark Hamill, cara, acho que ele tá fazendo. Ele tá participando de uma filmagem da queda da casa de Usher, cara. Eu Pois é. descobri, eu vi isso ontem, ou anteontem no Instagram, assim, eu o sigo, né? Aí ele fez uma montagem, Uhum. esse é o próximo filme que eu vou, que eu Legal. tô gravando, assim, daí o pessoal, a queda da casa de Usher, não sei o quê, assim, porque ele junta 4 imagens, né? É um corvo, uma Uhum. casa, não sei o quê, assim, sabe? Uma foto do Alan Poe. Eu falei, nossa senhora. Seria maravilhoso a gente falar sobre o Poe. Vamos falar sobre o Poe, então, cara? Vamos, acho que é bacana. Acho que é um negócio bom, hein? Vamos, Divertido. Tem muita gente que curte. Vai ser vamos. uma boa conversa. E tem bastante coisa Já que a para gente falou falar, de né? livro chato, agora vamos falar no outro lado, né? De um autor vibrante, gostoso, criativo, ágil, Vamos, cara. Vamos falar do maravilhoso. Edgar Allan Poe, cara. Com certeza, cara. Azarado, mas competente. Cara, gente fina no final das contas, né? Devia ser um grande papo, né, cara? Cara, com Ele, o certeza. Baudelaire, os caras deviam ser uma baita Com conversa de boteco. certeza. E a gente tem assunto, né, cara? Tipo, com o Poe a gente tem assunto, hein? Nossa senhora, a gente tem que preparar a audiência aí Ou para nós vamos. uma live aí de umas 2 horas, pelo menos. Tem que preparar a Né? enjada aí, cara.
né? O Paul dá Porque vai para ter fazer coisa, bastante né? coisa. Adorei a ideia, cara. E o fim da infância a gente faz aí na sequência, né? Mais para frente. Mais pra frente, cara. Mais pra frente. É, Porque também é um tema legal, né? Mas, pô, sensacional. Matasse a pau, meu. também, também. Tá É. fechado, então. Tá bom? Então, Tá pessoal, boa combinado, então, noite. quarta que vem. Desculpa qualquer coisa, né, Damo? Que é o nosso bordão, né, cara? Mais uma vez. Sempre é elegante chegar e sair se desculpando para evitar, né, A traumas. gente tem que falar no Um começo e abraço, no gente. final, né, cara? Desculpa qualquer coisa, né? Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Agora são as quartas-feiras, né? A gente esqueceu de avisar o pessoal, né, Damo, também, né, cara? Era quinta, agora é Isso. quarta. Então, pessoal, muito Quarta sem obrigado lei. por tudo. Damo, meu irmão, um abração, cara. Obrigado, Um valeu. abraço, um bom descanso. Até a quarta que vem. Até quarta que vem e a gente faz a nossa reunião de pauta aí, né, cara? Vamos Em algum precisar. momento conversamos. Um Um vinho de abraço, preto, pessoal. né? Esse é um negócio assim. Tchau, tchau. Valeu, Damo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Boa Valeu. noite. Tchau, tchau.